Ela entrou na sala com o rosto corado e os olhos baixos, sem saber que aquele exame mudaria tudo. O médico milionário não estava preparado para o que sentiu ao vê-la. Comente de onde você está assistindo essa história. O céu de São Paulo amanheceu carregado naquela quinta-feira. Ana Clara Silveira observou as nuvens cinzentas pela janela da sala dos professores enquanto organizava suas anotações para a aula de literatura brasileira. Aos 28 anos, era a mais jovem professora do colégio estadual onde lecionava, e sua timidez crônica continuava sendo seu maior desafio profissional. Vai chover canivete hoje, hein? Comentou Débora, a professora de matemática, aproximando-se com uma caneca de café. Trouxe guarda-chuva, Ana? Ana Clara balançou a cabeça negativamente, mordendo o lábio. Esqueci de verificar a previsão. Típico de você, mergulhada nos livros e esquecida do mundo. Débora sorriu, sem malícia. Pode usar o meu na saída. Durante toda a aula sobre Carlos Drummond de Andrade, Ana Clara observava a chuva intensificando-se através das janelas da sala. Ao sinal do término das aulas, a tempestade havia se transformado em temporal. Professora, a senhora vai se molhar toda, alertou Lucas, um de seus alunos mais atentos. Vou esperar diminuir um pouco, respondeu ela, embora soubesse que precisava chegar a tempo para o compromisso com sua irmã do outro lado da cidade. Após 40 minutos de espera infrutífera, Ana Clara decidiu arriscar. Com o guarda-chuva emprestado e seu inseparável livro protegido na bolsa, saiu enfrentando as ruas alagadas em direção ao ponto de ônibus. O vento forte virou seu guarda-chuva do avesso ao cruzar a Avenida Paulista. Completamente ensopada, Ana Clara tentou se desviar de uma enorme poça d'água quando um carro passou em alta velocidade, jogando uma onda que a desequilibrou. Na queda, seu tornozelo torceu violentamente contra o meio-fio. A dor aguda a fez soltar um grito abafado pela chuva. Duas senhoras que passavam acudiram-na, chamando um táxi que a levou diretamente ao Hospital Santa Cruz. Na emergência lotada, Ana Clara esperou 2 horas ensopada e tremendo de frio até ser chamada. Sua timidez transformou-se em terror ao perceber que precisaria expor seu tornozelo, agora roxo e inchado, para avaliação. Senhorita Silveira, chamou uma voz grave. Ana Clara levantou os olhos encontrando um médico de jaleco impecavelmente branco, que contrastava com o cabelo negro e os olhos castanhos profundos. A plaqueta identificava Dr. Rafael Mendonça, cirurgia ortopédica. Sim, gaguejou, tentando ignorar o quanto estava desalinhada. Consegue caminhar até a sala de exame? Perguntou ele, profissional e distante. Acho que sim, respondeu, mas ao tentar se levantar, a dor a fez cambalear. Sem hesitar, o doutor Mendonça a amparou, seu toque firme na cintura dela causando um arrepio que nada tinha a ver com suas roupas molhadas. Melhor não forçar, disse ele, sinalizando para que trouxessem uma cadeira de rodas. Na sala de exame, Ana Clara mordeu o lábio, enquanto o médico avaliava seu tornozelo com mãos habilidosas. Vai precisar de imobilização. Suspeito de uma ruptura ligamentar, explicou, sem levantar os olhos. Está tremendo. Quanto tempo ficou na chuva? Algumas horas, admitiu ela, tentando controlar a voz. Só então o doutor Mendonça realmente a olhou, notando suas feições pálidas e os lábios levemente arroxeados. Enfermeira, traga um cobertor e prepare um soro com dipirona, ordenou sua voz suavizando ligeiramente. A senhorita está com início de hipotermia. Enquanto aguardavam os exames, algo no livro encharcado que saía da bolsa de Ana Clara chamou a atenção do médico. Alguma poesia? É uma leitora de Drummond? Perguntou, surpreendendo-a. Ana Clara assentiu, sem confiar em sua voz para responder. Por um breve momento, os olhos distantes do médico milionário brilharam com um interesse genuíno, mas logo voltaram à frieza profissional. Nenhum dos dois poderia imaginar que aquele encontro casual, em meio à tempestade, seria apenas o primeiro capítulo de uma história que mudaria suas vidas para sempre. A manhã de sexta-feira, no Hospital Santa Cruz, começou como todas as outras para o Dr. Rafael Mendonça. Às 6 horas, já estava em seu consultório revisando prontuários. Aos 34 anos, havia construído uma carreira meteórica como um dos mais respeitados cirurgiões ortopédicos do país, especializado em casos complexos. Café, doutor?
ofereceu Marlene, sua secretária de confiança há 5 anos. Obrigado, respondeu ele, sem desviar os olhos dos documentos. Quais são os primeiros pacientes? Retorno pós-operatório do Sr. Antenor às 8, e depois a professora da torção de ontem, às 9. Rafael ergueu o olhar, lembrando-se da jovem ensopada com o livro de poesias. Algo nela havia provocado sua curiosidade. Talvez a fragilidade misturada com uma dignidade silenciosa, ou talvez os olhos castanhos que pareciam guardar histórias não contadas. Seu celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era Gustavo, seu irmão mais novo. Fala, Guto. Bom dia para você também, workaholic, brincou Gustavo do outro lado da linha. Só lembrando que hoje é aniversário da mãe, e o jantar é às 8. Se você faltar de novo, ela vai te deserdar. Rafael suspirou. Vou tentar sair mais cedo. Tentar não é bom o suficiente. O que pode ser mais importante que família? A pergunta pairou no ar, mesmo depois de desligar. Rafael passou a mão pelo rosto, sentindo o peso das expectativas. Seu consultório luxuoso, o apartamento na Vila Nova Conceição, o carro importado, todos os símbolos de seu sucesso pareciam vazios em momentos como este. Às 9h10, Ana Clara foi anunciada. Ela entrou mancando levemente, apoiada em uma muleta, vestindo calças largas para acomodar a bota ortopédica e uma blusa azul clara que destacava o tom mel de seus olhos. Bom dia, senhorita Silveira, cumprimentou Rafael, notando que, sem a tensão da emergência, ela era ainda mais bonita. Como passou a noite? Melhor, obrigada, respondeu ela, a voz baixa, mas firme. A medicação ajudou bastante. Ótimo. Vamos ver como está esse tornozelo. Enquanto examinava o local da lesão, Rafael notou uma pequena tatuagem na parte interna do tornozelo dela. Uma delicada pena de escrita. Interessante, comentou. Não parece combinar com sua personalidade tímida. Ana Clara corou intensamente. As pessoas são mais complexas do que parecem à primeira vista, doutor. A resposta o pegou de surpresa. Havia uma suave ousadia por trás daquela timidez. Sem dúvida, concordou, voltando sua atenção ao prontuário. Os exames confirmaram entorse de grau 2. Vai precisar manter a imobilização por 3 semanas e depois iniciar fisioterapia. 3 semanas? Ana Clara pareceu alarmada. Vai ser complicado dar aulas assim. É professora de quê? Literatura. Ensino médio. Rafael sorriu levemente. Drummond estaria orgulhoso. Ela o olhou surpresa. Um pequeno sorriso formando-se nos cantos de seus lábios. O livro estava bastante danificado pela chuva, continuou ele. Era importante. Era da minha avó, respondeu Ana Clara, a expressão suavizando-se com a lembrança. Ela me apresentou a poesia. Algo na maneira como ela falava da avó tocou Rafael. Fazia tanto tempo que não conversava sobre algo além de fraturas, cirurgias e investimentos. O telefone tocou, quebrando o momento. Marlene informou que a cirurgia de emergência havia sido adiantada. Preciso ir, disse ele, voltando à sua postura profissional. A receita está aqui, junto com o encaminhamento para a fisioterapia. Retorno em 2 semanas. Ana Clara assentiu, pegando os papéis. Ao se levantar, tropeçou levemente na muleta, e Rafael instintivamente a segurou pelo braço. Por um segundo, ficaram próximos demais. Um leve aroma de livros antigos e jasmim emanava dela, tão diferente dos perfumes caros e elaborados das mulheres que frequentavam seu círculo social. Obrigada, doutor, disse ela, afastando-se suavemente, seus olhos evitando os dele. Rafael, corrigiu ele sem pensar. Pode me chamar de Rafael. Ana Clara sorriu timidamente antes de sair mancando pela porta, deixando Rafael com a sensação inquietante de que algo importante havia acontecido ali, embora não soubesse explicar o quê. No elevador a caminho do centro cirúrgico, Rafael pegou-se pensando na professora de literatura. Havia algo nela, uma autenticidade, talvez, que contrastava drasticamente com a artificialidade do mundo em que ele vivia. Talvez Gustavo estivesse certo. Talvez houvesse coisas mais importantes que o sucesso profissional e o acúmulo de riquezas. Mas essas reflexões teriam que esperar. Agora havia um paciente precisando de seus conhecimentos, e a precisão cirúrgica não combinava com devaneios sobre professoras tímidas e poesia.
O que Rafael não sabia é que aquele breve encontro estava apenas começando a abrir fissuras na fortaleza que havia construído ao redor de si mesmo. O Parque Ibirapuera estava particularmente agradável naquele domingo ensolarado. Ana Clara havia decidido sair de seu apartamento no Brooklyn para aproveitar o dia, mesmo com a limitação da bota ortopédica. Após uma semana confinada em casa, corrigindo trabalhos e assistindo aulas online, ela precisava de ar fresco. Sentada em um banco próximo ao lago, com um novo exemplar de alguma poesia aberto no colo, um presente que ela havia se dado para substituir o livro danificado, Ana Clara observava as famílias e casais que passeavam. Sua irmã Luísa havia insistido que ela saísse um pouco. Ana, você está lendo em um domingo de sol? Uma voz familiar a surpreendeu. Levantando os olhos, Ana Clara encontrou o Dr. Rafael Mendonça, vestindo shorts e camiseta esportiva, um visual completamente diferente do jaleco impecável do hospital. Ele estava com o cabelo levemente úmido de suor e fones de ouvido pendurados no pescoço. Dr. Mendonça, ela gaguejou, fechando o livro instintivamente. Rafael, ele corrigiu sorrindo. Estamos fora do consultório. Ana Clara assentiu, sentindo o rubor subir pelo pescoço até as bochechas. Correndo, tentando compensar os excessos da semana, ele respondeu, gesticulando para o espaço ao lado dela. Posso? Ela concordou com um movimento de cabeça, ajeitando-se nervosamente no banco. Como está o tornozelo? Perguntou Rafael, olhando para a bota ortopédica. Melhorando. Ainda dói um pouco quando eu me esqueço e apoio o pé. Rafael sorriu. Pacientes que seguem as recomendações médicas são uma raridade. Professores tendem a ser bons alunos, ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria desenvoltura. O silêncio que se seguiu não foi tão desconfortável quanto Ana Clara esperava. Havia algo tranquilizador na presença dele fora do ambiente hospitalar. Conseguiu substituir o livro da sua avó, observou Rafael, apontando para o volume em seu colo. Sim, mas não é a mesma coisa, respondeu ela, passando os dedos pela capa nova. As marcações dela, as páginas amassadas nos poemas favoritos, isso não se recupera. Rafael a observou atentamente. Deve ter sido uma pessoa especial para você. Ela me ensinou que palavras podem construir mundos, disse Ana Clara, os olhos distantes. Quando meus pais se separaram, eu me refugiei nos livros dela. Um carrinho de sorvete passou por eles, e Rafael levantou-se abruptamente. Aceita um. Antes que Ana Clara pudesse responder, ele já estava caminhando em direção ao vendedor. Ela o observou interagindo com o sorveteiro, rindo de algo que o homem disse. Era surpreendente como parecia diferente, mais leve, mais acessível. Creme ou chocolate? Perguntou ele, voltando. Chocolate, respondeu ela, sorrindo timidamente. Sentados lado a lado, saboreando os sorvetes como duas pessoas comuns em um domingo no parque, conversaram sobre livros, filmes e pequenas coisas da vida. Ana Clara descobriu que Rafael tinha uma risada genuína, que transformava completamente seu rosto sério, enquanto ele percebeu que, quando falava sobre literatura, ela se esquecia completamente de sua timidez. Você parece tão diferente do médico do hospital, comentou Ana Clara finalmente. Rafael olhou para o lago por um momento. Aquele ambiente exige uma certa postura. Nem sempre é fácil manter a humanidade entre tantas emergências e expectativas. Entendo, disse ela. Na sala de aula também uso uma espécie de armadura. Somos todos atores em algum palco, concordou ele. Olhando para o relógio, Rafael pareceu surpreso com o tempo que havia passado. Preciso ir, tenho almoço na casa da minha mãe. Claro, respondeu Ana Clara, subitamente consciente de que haviam conversado como amigos, algo improvável em outras circunstâncias. Rafael levantou-se, hesitando por um instante antes de perguntar. Você gosta de teatro? A pergunta pegou Ana Clara de surpresa. Sim, por quê? Tenho ingressos para Morte e Vida Severina no Teatro Municipal na sexta-feira, explicou ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso que não combinava com sua habitual confiança. Era para ir com um colega, mas ele cancelou. Pensei que, sendo professora de literatura, Ana Clara sentiu seu coração acelerar. Eu adoraria, respondeu antes que sua timidez pudesse impedi-la. Ótimo. Te ligo para combinarmos os detalhes,
disse Rafael, parecendo genuinamente satisfeito. Seu número está na ficha médica. Enquanto o observava se afastar em sua corrida, Ana Clara não conseguia acreditar no que havia acontecido. Sentiu uma mistura de euforia e ansiedade. O médico milionário e a professora tímida parecia o enredo de um daqueles romances que suas alunas liam escondido durante as aulas. Mal sabia ela que, enquanto corria de volta para seu apartamento de luxo, Rafael sentia a mesma confusão de emoções, questionando-se por que havia convidado uma paciente para sair e, mais intrigante ainda, por que a perspectiva de vê-la novamente o deixava tão ansiosamente feliz. O Teatro Municipal de São Paulo resplandecia na noite de sexta-feira. Ana Clara, parada na escadaria de entrada, ajustou nervosamente o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, uma extravagância para seu orçamento de professora estadual, mas que Luísa havia insistido ser necessária. Não é um encontro, havia repetido Ana Clara para a irmã enquanto experimentava o vestido. É apenas um interesse em comum. Conta outra, riu Luísa. Médicos milionários não convidam professoras para o teatro por interesses em comum. Ele está interessado em você. Agora, observando os carros de luxo parando em frente ao teatro e os frequentadores elegantemente vestidos, Ana Clara sentia-se deslocada, apesar do vestido novo. Talvez tivesse sido um erro aceitar o convite. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Estou chegando em 5 minutos. Trânsito terrível na Consolação. Exatamente 5 minutos depois, um Audi preto parou e Rafael saiu apressadamente, entregando as chaves ao manobrista. Vestindo um terno escuro perfeitamente cortado, ele parecia ter saído de uma revista de moda. Ana Clara sentiu o já familiar calor subindo pelo pescoço. Desculpe o atraso, disse ele, aproximando-se com um sorriso que paralisou o coração dela. Você está deslumbrante. Obrigada, respondeu ela, baixando os olhos. Você também está muito elegante. Um silêncio momentâneo pairou entre eles, preenchido pela súbita consciência de que aquilo, de fato, parecia um encontro. Vamos entrar? Sugeriu Rafael, oferecendo o braço. Os melhores assentos já devem estar ocupados. Para surpresa de Ana Clara, eles não se dirigiram aos assentos comuns, mas a um camarote privativo com vista privilegiada para o palco. Você não mencionou que tinha um camarote, comentou ela, enquanto uma atendente servia champanhe. Rafael deu de ombros. É da empresa do meu pai. Raramente uso. A peça, uma adaptação moderna do clássico de João Cabral de Melo Neto, era magnífica. Ana Clara encontrou-se completamente absorta na montagem, ocasionalmente trocando olhares com Rafael, quando uma cena particularmente impactante se desenrolava. Ele parecia genuinamente envolvido, o que a surpreendeu positivamente. Durante o intervalo, foram abordados por um casal elegante. Rafael, que surpresa encontrá-lo aqui! Exclamou a mulher, beijando-o no rosto. Pensei que só frequentasse hospitais e salas de cirurgia. Carmen, Ricardo, cumprimentou Rafael, visivelmente tenso. Esta é Ana Clara. Os olhos da mulher avaliaram Ana Clara rapidamente. Um sorriso educado, mas distante nos lábios perfeitamente maquiados. Encantada. Vocês estão... Ana é professora de literatura, respondeu Rafael, evitando a pergunta implícita. João Cabral é uma paixão em comum. A conversa seguiu com comentários sobre a peça e eventos sociais que Ana Clara jamais havia ouvido falar. Sentiu-se invisível, exceto quando Carmen ocasionalmente lhe dirigia perguntas superficiais, claramente tentando decifrar seu relacionamento com Rafael. Precisamos voltar aos nossos lugares, disse Rafael finalmente. Foi um prazer encontrá-los. De volta ao camarote, Ana Clara permaneceu silenciosa. Desculpe por isso, disse Rafael passando a mão pelos cabelos. O gesto que ela já havia notado ser um sinal de seu desconforto. Carmen e Ricardo são amigos dos meus pais. Tudo bem, respondeu ela com um sorriso forçado. São pessoas interessantes. Rafael riu. São insuportavelmente entediantes, isso sim. A vida deles gira em torno de aparências. O segundo ato começou, salvando-os de continuar aquela conversa. Ana Clara tentou se concentrar, mas agora estava dolorosamente consciente das diferenças entre seus mundos. O que estava fazendo ali, afinal? Após a peça, Rafael sugeriu um jantar em um restaurante próximo.
O estabelecimento era absurdamente elegante, com sommelier, garçons em trajes formais e uma lista de preços que fez Ana Clara engolir em seco, agradecendo por Rafael ter se oferecido para pagar. "O que achou da adaptação?" perguntou ele, genuinamente interessado. A pergunta trouxe Ana Clara de volta ao território familiar da literatura, e ela conseguiu relaxar um pouco, discutindo entusiasmadamente as escolhas do diretor e as nuances do texto original. "É refrescante conversar com alguém que realmente entende literatura", comentou Rafael, observando-a com uma intensidade que a fez corar. "A maioria das pessoas no meu círculo social só fala sobre investimentos, carros e viagens. Deve ser difícil manter conversas significativas", respondeu ela, tomando coragem para perguntar: "Como um médico tão ocupado se interessa por poesia modernista?" Rafael sorriu, um sorriso diferente, mais suave, quase melancólico. "Minha avó também era professora de literatura. Morei com ela durante a faculdade de medicina e ela insistia em me ler poemas enquanto eu estudava anatomia. A revelação criou uma nova conexão entre eles. A conversa fluiu naturalmente enquanto compartilhavam memórias de suas avós e livros marcantes em suas vidas. Ao final da noite, no caminho para casa, Ana Clara percebeu que tinha passado horas conversando sem sentir sua habitual ansiedade social. Com Rafael havia momentos em que esquecia completamente sua timidez. Parado em frente ao prédio simples onde ela morava, Rafael desligou o motor. "Obrigada pela noite maravilhosa", disse Ana Clara sinceramente. "Eu que agradeço a companhia", respondeu ele, virando-se para olhá-la. Fazia tempo que não me divertia tanto. Na penumbra do carro, com os sons distantes da cidade ao redor, o momento parecia suspenso no tempo, carregado de possibilidades. "Ana", murmurou Rafael, inclinando-se levemente. O telefone dele tocou estridentemente, destruindo o momento. A expressão no rosto de Rafael mudou ao ver o identificador de chamadas. "Preciso atender", disse ele apologético. "É o hospital." Enquanto Rafael conversava sobre um paciente em estado crítico, Ana Clara sentiu-se voltar à realidade. O médico renomado, o consultório luxuoso, os amigos da alta sociedade, aquele era o mundo dele. O dela eram salas de aula superlotadas, pilhas de redações para corrigir e o apartamento alugado com móveis de segunda mão. "Preciso ir", disse Rafael, desligando. "Emergência." Ana Clara assentiu, compreensiva. "Claro. Obrigada novamente pela noite." "Podemos repetir?" perguntou ele, hesitante. "Talvez um almoço no domingo?" Apesar das dúvidas que começavam a se formar, Ana Clara não conseguiu dizer não àqueles olhos expectantes. "Eu gostaria disso", respondeu ela, saindo do carro. Enquanto observava o Audi desaparecer na noite paulistana, Ana Clara se perguntava se estava sendo ingênua ao acreditar que algo genuíno poderia florescer entre duas pessoas de mundos tão diferentes. Mas algo dentro dela insistia que, pelo menos por aquela noite, as barreiras sociais haviam se dissolvido nas palavras do poeta nordestino e nas histórias compartilhadas sobre avós que amavam literatura. O restaurante Figueira Rubaiyat, com sua emblemática árvore centenária no centro do salão, estava movimentado naquele domingo ensolarado. Ana Clara chegou alguns minutos antes do horário marcado, sentindo-se deslocada entre executivos e famílias abastadas que aproveitavam o brunch. "Reserva em nome de Mendonça", informou ao maître, que a examinou rapidamente antes de assentir. "Por aqui, senhorita." Enquanto seguia o funcionário até uma mesa privilegiada próxima à janela, Ana Clara ajustava nervosamente o vestido simples que havia escolhido. Nada comparado às roupas de grife das mulheres ao redor. A bota ortopédica, agora substituída por uma tornozeleira, ainda a fazia mancar levemente. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. "Estou chegando. Reunião de última hora no hospital." "Aceitaria algo para beber enquanto espera?" ofereceu o garçom. "Água, por favor", respondeu ela, observando os preços astronômicos na carta de vinhos. 20 minutos depois, Rafael chegou apressado, mas impecavelmente vestido, em um conjunto casual que provavelmente custava mais que um mês de salário dela. "Desculpe o atraso", disse ele, beijando-a no rosto, um gesto que a pegou de surpresa. "Complicações com um paciente." "Sem problemas", respondeu Ana Clara,
tentando ignorar o frio na barriga causado pelo breve contato. Espero que esteja tudo bem. Agora está, sorriu ele sentando-se. E seu tornozelo? Quase recuperado. Começarei fisioterapia na semana que vem. Rafael pediu uma garrafa de vinho tinto importado sem nem consultar o preço. Recomendou pratos como quem frequentava o local semanalmente e conversou com o sommelier como velhos amigos. Ana Clara observava tudo, sentindo-se como uma antropóloga estudando uma cultura estrangeira. Conte-me sobre sua semana, pediu ele, depois que os pedidos foram feitos. Ana Clara hesitou, imaginando se suas histórias sobre alunos adolescentes problemas com a direção da escola poderiam interessar a alguém como ele. Foi normal, respondeu vagamente. E a sua? Extenuante. 3 cirurgias complexas, reuniões administrativas e meu pai insistindo para que eu assuma uma posição no conselho do hospital. A comida chegou, deliciosa, mas em porções tão artisticamente pequenas que Ana Clara se perguntou se precisaria lanchar ao chegar em casa. Você mencionou seu pai algumas vezes, comentou ela, buscando um assunto seguro. Vocês trabalham juntos? Um leve franzir de sobrancelhas passou pelo rosto de Rafael. Ele é o diretor-presidente da rede de hospitais, o Império Mendonça, como gosta de chamar. Impressionante, comentou Ana Clara. Sufocante, na verdade, respondeu ele, surpreendendo-a. Desde pequeno, o caminho estava traçado, medicina, especialização, assumir os negócios da família. E não era o que você queria? Rafael parou com o garfo no ar, como se a pergunta o tivesse pego desprevenido. Ninguém nunca me perguntou isso antes, disse, com um sorriso amargo. Tinha outros interesses na adolescência. Fotografia, literatura. O que te fez seguir medicina, então? Expectativas familiares, respondeu ele dando de ombros. No fim, descobri que tinha talento para a cirurgia. É como uma forma de arte precisa. Ana Clara assentiu, compreendendo pela primeira vez que a vida privilegiada de Rafael vinha com suas próprias prisões. A conversa fluiu para temas mais leves, filmes recentes, lugares em São Paulo que ambos gostavam, memórias da faculdade. Quando a sobremesa chegou, Ana Clara se surpreendeu ao perceber que estava completamente à vontade. Você tem um jeito especial, comentou Rafael, observando-a com intensidade. Algo autêntico, sem filtros sociais ou agendas ocultas. Ana Clara corou. Só não sei como ser diferente do que sou. É refrescante, admitiu ele. No meu mundo, todos estão constantemente calculando cada movimento, cada palavra. Deve ser exaustivo. É, concordou Rafael, alcançando a mão dela sobre a mesa, um gesto suave que fez o coração dela acelerar. Por isso sua companhia é tão valiosa. O momento foi interrompido por uma voz estridente. Rafael, que surpresa encontrá-lo aqui. Ana Clara viu uma mulher elegantíssima aproximando-se, acompanhada por um homem de meia idade com expressão entediada. Beatriz, cumprimentou Rafael, visivelmente tenso, retirando discretamente a mão que segurava a de Ana Clara. Como vai? Maravilhosamente, respondeu ela, seus olhos azuis avaliando Ana Clara com mal disfarçada curiosidade. Não vai nos apresentar sua amiga? Ana Clara Silveira, apresentou Rafael, um leve desconforto em sua voz. Ana, estes são Beatriz Albuquerque e seu marido Fernando. Encantada, disse Ana Clara, percebendo imediatamente pelo olhar de Beatriz que havia algo mais naquela história. Ana é professora de literatura, acrescentou Rafael, como se sentisse necessidade de explicar. Que interessante, comentou Beatriz, com um sorriso que não alcançava os olhos. Imagino que seja muito gratificante trabalhar com jovens. O tom condescendente era impossível de ignorar. Estamos com pressa, infelizmente, interveio Rafael, sinalizando para o garçom trazer a conta. Claro, não queremos interromper seu almoço, respondeu Beatriz. A propósito, seus pais estão promovendo um jantar beneficente na sexta. Espero que compareça. Faz tempo que não o vemos nos eventos sociais. Depois que se afastaram, um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Ex-namorada? Arriscou Ana Clara, tentando soar casual. Rafael suspirou. Algo assim. Nossas famílias têm negócios juntos, e houve uma expectativa. Entendo. Não entende, disse ele passando a mão pelos cabelos. Beatriz representa tudo o que se espera de mim.
Casamento com alguém do mesmo círculo social, manter as aparências, perpetuar o legado Mendonça. Ana Clara sentiu um nó no estômago. Pela primeira vez, a realidade da situação a atingiu completamente. O que estava fazendo ali? Que futuro poderia existir entre eles? No caminho de volta ao seu apartamento, a conversa tornou-se superficial. A bolha mágica que os havia envolvido durante as últimas horas parecia ter estourado. Obrigada pelo almoço, disse Ana Clara quando chegaram ao seu prédio simples no bairro do Brooklyn. O prazer foi meu, respondeu Rafael, parecendo querer dizer algo mais. Ana Clara esperou, o coração batendo forte. Sobre sexta-feira, começou ele, hesitante. Esse jantar beneficente, gostaria que me acompanhasse. A proposta a pegou completamente de surpresa. Eu? Num evento da sua família? Por que não? Perguntou ele, um brilho desafiador nos olhos. Seria uma oportunidade de conhecer meu mundo. E eu gostaria que estivesse lá comigo. Ana Clara mordeu o lábio, dividida. Parte dela queria recusar imediatamente. A ideia de enfrentar um salão cheio de Beatrizes era aterrorizante. Mas outra parte, a que se sentia inexplicavelmente atraída por aquele homem complexo, queria aceitar o desafio. Não precisa responder agora, disse Rafael, notando sua hesitação. Pense sobre isso. Quando ele se inclinou para beijá-la na bochecha em despedida, seus lábios encontraram o canto da boca dela, em um toque que poderia ter sido acidental, mas que enviou arrepios por todo o corpo de Ana Clara. Subindo as escadas até seu apartamento, ela se perguntava se estava sendo iludida por um conto de fadas moderno ou se realmente havia encontrado alguém que havia além das aparências, alguém que, como ela, se sentia deslocado no próprio mundo. Você ficou completamente maluca? Exclamou Luísa, remexendo no armário de Ana Clara, em busca de algo adequado para o jantar beneficente. Não tem absolutamente nada aqui que você possa usar. Ana Clara estava sentada na cama, observando a irmã criar uma montanha de roupas rejeitadas. Depois de 3 dias refletindo, havia decidido aceitar o convite de Rafael, uma decisão que agora parecia cada vez mais insensata. Talvez seja um sinal de que não devo ir, sugeriu esperançosa. Luísa parou, virando-se para encará-la com as mãos na cintura. Nem pense nisso. Você já confirmou, e eu não vou deixar que desista por causa de insegurança. Não é só insegurança, Lu, é realismo. Vou estar em um ambiente onde não pertenço. E daí? Rebateu Luísa, sempre a mais prática das duas. Se esse médico gostou de você, tem algo especial acontecendo. Não desperdice a chance de descobrir o que é. Após uma tarde exaustiva de compras, encontraram um vestido preto elegante em uma liquidação, ainda caro para o orçamento de Ana Clara. Mas Luísa insistiu que era um investimento. Pense nele como seu uniforme de batalha, brincou a irmã. Na noite do evento, o nervosismo de Ana Clara era palpável. O Buffet França, um dos espaços mais luxuosos de São Paulo, intimidava só de ser observado do lado de fora. Luísa havia ajudado com a maquiagem e o cabelo, e o resultado era surpreendentemente sofisticado, mas ela ainda se sentia como uma impostora. Rafael a esperava na entrada, deslumbrante em um smoking. Seu olhar ao vê-la continha uma admiração que fez todo o esforço valer a pena. Você está absolutamente linda, disse ele, beijando-a suavemente nos lábios pela primeira vez, um gesto que a deixou simultaneamente atordoada e feliz. Estou apavorada, confessou ela. Não precisa, respondeu ele oferecendo o braço. Estarei ao seu lado o tempo todo. O salão era impressionante, decorado com arranjos florais elaborados e iluminação sofisticada. Dezenas de mesas elegantemente postas circundavam uma pista de dança e um pequeno palco. Os convidados pareciam saídos de uma revista de celebridades. Mulheres em vestidos de alta costura, homens em ternos impecáveis, joias que reluziam a cada movimento. Meus pais, murmurou Rafael, guiando-a até um casal que claramente comandava o ambiente. Eduardo Mendonça era a versão mais velha e mais séria de Rafael, com os mesmos olhos penetrantes, agora avaliando Ana Clara com mal disfarçada curiosidade. Helena, sua esposa, era uma mulher elegante que parecia ter congelado o tempo em seu rosto através de procedimentos estéticos. Então você é a professora, comentou Helena depois das apresentações.
Rafael mencionou que andava frequentando círculos diferentes. O tom era educado, mas Ana Clara percebeu imediatamente a desaprovação subjacente. Ana é especialista em literatura brasileira moderna, interveio Rafael, sua mão firme na cintura dela, transmitindo apoio. Tem uma perspectiva fascinante sobre Drummond. Certamente, respondeu Eduardo, claramente desinteressado. Rafael, ministro Albuquerque está perguntando por você. Precisamos discutir o novo projeto do hospital. Agora não, pai, respondeu Rafael, trocando um olhar significativo com o pai. Estamos aceitando donativos, não negociando contratos. A tensão entre eles era palpável. Helena virou-se para Ana Clara com um sorriso artificial. Como conheceu meu filho, querida? A pergunta era inocente, mas o tom sugeria que a resposta seria minuciosamente avaliada. Na emergência do hospital, respondeu Ana Clara, decidindo ser direta. Tive uma entorse. Helena ergueu as sobrancelhas perfeitamente delineadas. Interessante. Imagino que sua recuperação esteja progredindo bem, então. A insinuação era clara. Agora que estava curada, não havia mais motivo para manter contato com Rafael. Vamos circular um pouco? Sugeriu Rafael, percebendo o desconforto. Enquanto caminhavam pelo salão, várias pessoas abordavam Rafael, muitas fingindo não notar Ana Clara ao seu lado, outras lançando olhares curiosos ou condescendentes. Beatriz fez questão de passar por eles com seu marido, comentando alto o suficiente para ser ouvida. Que adorável Rafael apoiando causas sociais até em sua vida pessoal. Ana Clara manteve a compostura, mas cada minuto naquele ambiente hostil desgastava sua confiança. Quando Rafael foi chamado pelo pai para uma conversa particular, ela aproveitou para se refugiar no banheiro elegante. Observando-se no espelho, Ana Clara questionou suas escolhas. O vestido era bonito, mas claramente não era de grife como os das outras mulheres. Seu cabelo e maquiagem, apesar do esforço de Luísa, não tinham o toque profissional dos salões de luxo. Sentia-se como a protagonista de um conto de fadas que estava prestes a dar meia-noite. Ao sair, ouviu vozes alteradas vindo de um corredor lateral. Rafael e seu pai discutindo acaloradamente. Isso é um absurdo, Rafael. Primeiro se afasta das responsabilidades no hospital. Agora aparece com uma professora de escola pública. Não fale dela nesse tom. A voz de Rafael soava tensa, controlada. Seja realista. Você tem um futuro traçado. A fusão com os hospitais Albuquerque depende de você. Beatriz seria a parceira ideal. Não vou discutir minha vida pessoal aqui. Está jogando fora anos de planejamento por causa de uma aventura? O que essa mulher pode te oferecer? Autenticidade, respondeu Rafael, a voz agora clara. Algo que falta neste mundo artificial que construímos. Ana Clara sentiu-se paralisada, dividida entre a vergonha de estar ouvindo e a surpresa pela defesa de Rafael. Sua fase rebelde já durou demais, continuou Eduardo. Tem responsabilidades com a família, com o legado que construímos. Talvez eu queira construir meu próprio legado, pai. Os passos se aproximaram e Ana Clara recuou rapidamente, fingindo ter acabado de sair do banheiro quando Rafael apareceu no corredor, o rosto tenso, a postura rígida. Estava te procurando, disse ele, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Acho que devo ir embora, respondeu Ana Clara suavemente. Rafael a observou por um momento, percebendo algo em sua expressão. Você ouviu? Não era uma pergunta. Ana Clara assentiu, sentindo-se miserável. Não quero criar problemas entre você e sua família, explicou ela. Esses problemas existiam muito antes de você, respondeu Rafael, aproximando-se e segurando suas mãos. Ana, preciso que entenda uma coisa. O que está acontecendo entre nós é real. É a coisa mais real que senti em anos. Seu olhar era tão intenso, tão sincero, que Ana Clara sentiu o coração apertado. Mas nossos mundos são muito diferentes, argumentou ela, embora uma parte dela quisesse simplesmente acreditar nas palavras dele. E se eu estiver cansado do meu mundo? Questionou Rafael, surpreendendo-a. Se o que eu realmente quiser estiver fora dele. O momento foi interrompido por uma música suave, preenchendo o salão. A banda começava a tocar. Dance comigo, pediu Rafael, puxando-a suavemente em direção ao salão. Só uma dança, e se você ainda quiser ir embora depois, eu mesmo te levo.
No centro do salão iluminado, cercados por São Paulo's elite, Rafael a tomou nos braços como se nada mais existisse além deles. Ana Clara, inicialmente tensa com os olhares ao redor, gradualmente relaxou ao ritmo da música. "Estou quebrando todas as regras por você", murmurou Rafael contra seu cabelo. "Tenho medo que se arrependa", confessou ela. "Tenho medo de muitas coisas", respondeu ele, olhando-a nos olhos. "Mas me arrepender de te conhecer não é uma delas." Quando seus lábios encontraram os dela, suave e intensamente, Ana Clara soube que havia cruzado um ponto sem retorno. Naquele momento, sob olhares desaprovadores e cochichos mal disfarçados, a professora tímida e o médico milionário desafiavam não apenas as expectativas sociais, mas também seus próprios medos e inseguranças. O que nenhum deles sabia era que aquela noite marcaria apenas o início de um caminho muito mais desafiador para ambos. Um caminho que testaria seus sentimentos e exporia vulnerabilidades que eles mesmos desconheciam. 2 semanas haviam se passado desde o jantar beneficente. A vida de Ana Clara seguia sua rotina. Aulas, correção de provas, reuniões pedagógicas, mas algo havia mudado fundamentalmente. A professora tímida agora vivia dividida entre 2 mundos. A sala dos professores estava agitada naquela manhã de quarta-feira. O café forte circulava entre conversas sobre avaliações bimestrais e a reforma do prédio que nunca começava. "Terra para Ana Clara", brincou Débora, abanando a mão na frente do rosto da amiga. "Já é a 3ª vez que te pergunto sobre os relatórios do conselho de classe." Ana Clara piscou, voltando à realidade. "Desculpe, estou um pouco distraída." "Um pouco? Você está flutuando desde que começou a namorar o médico bonitão", provocou Débora, baixando a voz. "Aliás, quando vamos conhecê-lo?" Ana Clara sorriu timidamente. Embora não tivessem oficializado o relacionamento, ela e Rafael haviam se visto quase todos os dias nas últimas semanas. Jantares em restaurantes discretos, caminhadas no parque, tardes tranquilas no apartamento dela, assistindo filmes clássicos. Momentos simples que faziam Rafael parecer mais leve, mais autêntico. "Ainda é tudo muito recente", respondeu ela, evitando o olhar curioso da amiga. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. "Jantar na minha casa hoje? Tenho novidades importantes." O coração de Ana Clara acelerou. O apartamento de Rafael no Jardim Europa era um território que ela ainda não havia visitado, um espaço que, imaginava, representava a vida que ele levava antes dela. Às 8 horas, o porteiro do luxuoso edifício a anunciou, observando-a com curiosidade mal disfarçada. No 15º andar, Rafael a esperava à porta, vestindo jeans e camiseta simples, uma visão que contrastava com a sofisticação do ambiente. "Bem-vinda", sorriu ele, beijando-a com uma intimidade que ainda a fazia corar. O apartamento era exatamente como Ana Clara havia imaginado. Amplo, minimalista, com obras de arte contemporânea e uma vista deslumbrante da cidade. Surpreendentemente, porém, parecia mais um showroom do que um lar, impessoal, como se ninguém realmente vivesse ali. "Não é exatamente acolhedor", comentou Rafael, notando seu olhar. "Nunca me importei muito com decoração. Passo mais tempo no hospital do que aqui." Na bancada da cozinha gourmet, garrafas de vinho e ingredientes organizados sugeriam que ele pretendia cozinhar. "Vai me dizer que além de cirurgião também é chefe?", brincou Ana Clara. "Não exatamente", riu ele. "Mas risoto é minha especialidade. Aprendi durante um intercâmbio na Itália." Trabalhando lado a lado na cozinha, conversando sobre o dia e compartilhando histórias, Ana Clara sentiu uma normalidade reconfortante. As diferenças sociais pareciam dissolver-se nos gestos simples, nas risadas espontâneas. Durante o jantar, acompanhado por um vinho tinto que custava mais que seu salário mensal, Rafael parecia simultaneamente animado e nervoso. "Quais são as novidades importantes?", perguntou ela, finalmente curiosa. Rafael pousou o garfo, seus olhos brilhando com uma determinação que ela nunca havia visto antes. "Recusei a posição no conselho administrativo do hospital." A declaração pegou Ana Clara de surpresa. "Seu pai deve ter ficado furioso?" "Sim", confirmou Rafael, passando a mão pelos cabelos. "Disse que estou sabotando meu futuro e o legado da família." "O que te fez tomar essa decisão?" Rafael levantou-se, caminhando até uma grande janela que oferecia vista para a cidade iluminada.
Percebi que estava seguindo um caminho que não escolhi. Desde o jantar beneficente, tenho refletido sobre o que realmente quero. Ana Clara sentiu um misto de orgulho e apreensão. E o que você quer? Mais tempo na cirurgia, menos em reuniões administrativas, respondeu ele, voltando-se para encará-la. Estou considerando uma proposta para trabalhar em um projeto internacional com Médicos Sem Fronteiras. Isso é incrível, disse Ana Clara, sinceramente. Seria uma grande mudança. Enorme, concordou Rafael, sentando-se novamente e segurando as mãos dela. E quero que você faça parte dela. O coração de Ana Clara disparou. Como assim? A primeira fase do projeto seria em Moçambique por 3 meses. Depois, possivelmente, Timor-Leste, explicou ele, seus olhos fixos nos dela. Sei que é pedir muito, mas você consideraria vir comigo? A proposta era tão inesperada que Ana Clara ficou sem palavras. Deixar seu emprego, sua vida, sua cidade, para seguir Rafael em uma aventura internacional? Era romântico, sim, mas também assustadoramente impulsivo. Rafael, eu não sei o que dizer. Meu trabalho, meus alunos... Você poderia pedir uma licença, sugeriu ele. Ou até mesmo dar aulas de português para os locais. Ana, pela primeira vez, estou tomando decisões baseadas no que realmente quero, não no que esperam de mim. E você tem certeza que me quer nessa equação? Perguntou ela insegura. Nos conhecemos há tão pouco tempo. Rafael se aproximou segurando o rosto dela entre as mãos. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Quando seus lábios se encontraram, Ana Clara sentiu-se dividida entre o desejo de mergulhar nessa nova vida com ele e o medo de estar sendo levada por uma fantasia que poderia se desfazer ao primeiro obstáculo real. A noite avançou e sua conversa passou para outros assuntos, planos para o fim de semana, um documentário que haviam assistido, livros recentes, mas a proposta pairava no ar, carregada de possibilidades e incertezas. Mais tarde, enquanto Rafael a levava para casa, o silêncio entre eles estava cheio de perguntas não respondidas. Não preciso de uma resposta agora, disse ele, estacionando em frente ao prédio dela. Só prometa que vai considerar seriamente. Prometo, respondeu Ana Clara, beijando-o antes de sair do carro. No dia seguinte, durante a aula sobre Machado de Assis, Ana Clara percebeu que sua mente divagava constantemente para a proposta de Rafael. Observando os rostos de seus alunos, alguns atentos, outros claramente entediados, questionou-se se estaria pronta para deixar tudo aquilo para trás. Professora, a senhora está bem? Perguntou Mariana, uma de suas alunas mais perspicazes após a aula. Sim, só um pouco cansada, respondeu Ana Clara forçando um sorriso. Cansada ou apaixonada? Provocou a aluna com a perspicácia típica dos adolescentes. A senhora está diferente ultimamente, no bom sentido. As palavras ficaram com ela pelo resto do dia. Estava diferente? Rafael havia trazido cores a uma vida que percebeu agora havia se tornado previsível e um tanto cinzenta. Mas mudar tudo de uma vez? Seguir um homem que conhecia há menos de 2 meses para outro continente? À noite, ligou para Luísa, precisando do conselho prático da irmã. Ele pediu o quê? Exclamou Luísa após ouvir a história. Meu Deus, Ana, isso é loucura. Eu sei, concordou Ana Clara, deitada em sua cama olhando para o teto. Mas uma parte de mim quer dizer sim. A parte irracional, claramente, rebateu Luísa. Olha, gosto do Rafael pelo que você me contou, mas isso é muito precipitado. E se não der certo? E se ele se cansar da novidade que você representa e te deixar abandonada em Moçambique? As dúvidas de Luísa ecoavam as suas próprias. Será que Rafael estava realmente apaixonado por ela ou apenas usando-a como parte de sua rebelião contra a família e o mundo que o sufocava? Preciso conversar com ele cara a cara, decidiu Ana Clara. Esclarecer tudo. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem pedindo para encontrá-lo no final da tarde. A resposta demorou mais do que o habitual e foi surpreendentemente curta. Emergência no hospital, te ligo assim que puder. O dia passou sem notícias. À noite, finalmente, seu telefone tocou. Ana? A voz de Rafael parecia tensa, exausta. Desculpe não ter retornado antes. Dia complicado. Tudo bem, respondeu ela, sentindo que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Um suspiro pesado do outro lado da linha. Meu pai sofreu um infarto esta tarde.
Está estável agora, mas foi intenso. Meu Deus, Rafael, em qual hospital? Quer que eu vá até aí? Santa Cruz. E não precisa vir, já está tarde. A família está toda aqui. E, bem, não é um bom momento. A família. Ana Clara entendeu o subtexto. Ela não era considerada parte daquela família. Claro, entendo, respondeu, tentando esconder a mágoa. Me mantenha informada, por favor. Vou manter, prometeu ele, a voz distante. Preciso ir. Minha mãe está chamando. A ligação encerrou abruptamente, deixando Ana Clara com uma sensação de vazio. Era compreensível que, em um momento de crise familiar, Rafael se voltasse para seu núcleo mais próximo. Mas a exclusão doía, especialmente após o convite para compartilharem um futuro juntos. Nos 3 dias seguintes, as comunicações com Rafael limitaram-se a mensagens curtas, informando o estado de saúde do pai. Não houve convites para visitá-lo no hospital, nem menções ao projeto internacional ou a seus planos juntos. Na tarde de domingo, Ana Clara estava corrigindo redações quando a campainha tocou. Rafael estava à sua porta, com olheiras profundas e expressão exausta. "Posso entrar?" perguntou ele a voz baixa. Ana Clara assentiu, dando espaço para que ele passasse. Notou que ele parecia diferente. Não apenas cansado, mas carregando um peso invisível. "Como está seu pai?" perguntou ela, oferecendo-lhe um copo d'água. "Estável. Vai precisar de uma cirurgia cardíaca, mas as perspectivas são boas", respondeu Rafael, sentando-se pesadamente no sofá simples. "Foram dias intensos." "Imagino", disse Ana Clara, sentando-se ao lado dele. "Por que não me pediu para ir ao hospital?" Rafael olhou para as próprias mãos. "Minha mãe, ela deixou claro que preferia manter a situação restrita à família neste momento." O silêncio que seguiu foi denso, carregado de significados não ditos. "E você concordou", concluiu Ana Clara. Mais uma constatação que uma pergunta. "Foi uma situação delicada", justificou-se Rafael. "Meu pai estava frágil, minha mãe devastada. Não parecia o momento para complicações." A palavra atingiu Ana Clara como um tapa. Complicações. É isso que eu sou para a sua família? Para você? Não foi isso que eu quis dizer. Rafael passou as mãos pelo rosto, frustrado. É que o infarto do meu pai mudou tudo. Preciso assumir responsabilidades no hospital enquanto ele se recupera. E Moçambique? Médicos Sem Fronteiras? Todas aquelas coisas sobre seguir seu próprio caminho? Rafael desviou o olhar. Terei que adiar esses planos. Minha família precisa de mim agora. Ana Clara sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era apenas a decepção pelos planos desfeitos, mas a percepção de que, no primeiro teste real, Rafael havia recuado para o conforto de seu mundo conhecido. "Entendo", disse ela lutando contra as lágrimas. "Família vem primeiro." "Ana", Rafael aproximou-se, tentando segurar suas mãos. "Isso não muda o que sinto por você. Só precisamos ajustar nossas expectativas por enquanto." "Por enquanto ou para sempre?" questionou ela, finalmente encarando-o. "Seja honesto, Rafael. Você realmente acredita que sua família algum dia vai me aceitar como parte da sua vida? Que você mesmo está preparado para enfrentar todas as consequências de ficar comigo?" A hesitação dele foi resposta suficiente. "Eu preciso de tempo", admitiu Rafael finalmente, "para equilibrar tudo isso. Meu pai, o hospital, nós..." Ana Clara levantou-se, criando distância física entre eles. "Talvez seja melhor darmos um tempo para você organizar suas prioridades." "Não estou terminando com você", protestou Rafael alarmado. "Não", concordou ela com uma calma que não sentia. "Você só está me colocando em uma sala de espera enquanto decide se tenho lugar no seu mundo real." O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Rafael parecia dividido entre argumentar e aceitar a verdade dolorosa nas palavras dela. "Eu te ligo amanhã", disse ele finalmente, levantando-se. "Quando estivermos mais calmos." Quando a porta se fechou atrás dele, Ana Clara permitiu que as lágrimas viessem. O conto de fadas havia encontrado seu primeiro obstáculo real, e o príncipe encantado havia revelado que talvez não estivesse tão pronto para desafiar seu reino quanto pensava. Os dias se transformaram em uma semana, e a ligação prometida por Rafael nunca veio. Apenas mensagens breves e impessoais sobre o estado de saúde do pai e as responsabilidades crescentes no hospital. Ana Clara respondia com a mesma formalidade,
sentindo a distância entre eles aumentar a cada troca. A vida seguia seu curso. Nas manhãs, ela dava aulas, tentando manter o entusiasmo que seus alunos mereciam. À tarde, preparava material didático e corrigia provas. À noite, fitava o celular silencioso, dividida entre o orgulho que a impedia de procurá-lo e a saudade que crescia como uma ferida aberta. Você precisa sair desse apartamento, insistiu Luísa, no segundo final de semana de isolamento autoimposto. Estamos preocupados com você. Estou bem, mentiu Ana Clara. Só cansada. O Roberto vai fazer um churrasco hoje à tarde. Vários amigos da faculdade estarão lá, continuou Luísa, referindo-se ao marido. Seria bom para você. Ana Clara recusou, preferindo a companhia de seus livros e do silêncio. Mergulhar em histórias alheias era mais seguro que confrontar a própria. Na segunda-feira, durante a reunião de professores, recebeu uma notícia que mudaria sua semana. Havia sido selecionada para representar a escola em um congresso educacional em Campinas, a 1 hora de São Paulo. É uma oportunidade excelente, comentou a diretora. Sua palestra sobre literatura como ferramenta de transformação social foi muito bem avaliada. Ana Clara surpreendeu-se com a própria empolgação. Talvez o afastamento temporário da cidade fosse exatamente o que precisava. No hotel em Campinas, preparando-se para sua apresentação do dia seguinte, Ana Clara recebeu uma mensagem inesperada de Rafael. Acabei de descobrir que você está em Campinas. Coincidência incrível. Estou no mesmo hotel para um congresso médico. Podemos conversar? O coração dela disparou. Coincidência? Em um universo de possibilidades, ambos haviam acabado no mesmo hotel, na mesma cidade, na mesma semana. Parecia improvável demais. Lobby em 20 minutos, respondeu, decidindo enfrentar a situação de frente. Rafael esperava próximo à lareira decorativa do lobby, mais magro e abatido do que ela se lembrava, mas ainda assim, impossivelmente elegante em seu terno cinza. Você descobriu onde eu estaria, afirmou Ana Clara ao se aproximar, dispensando cumprimentos. Rafael não negou. Liguei para a escola. A secretária me informou sobre o congresso. Por quê? Porque precisamos conversar. E você não atendia minhas ligações. Suas ligações? Você me mandou mensagens protocolares durante 2 semanas, rebateu ela, mantendo a voz baixa apesar da raiva. E eu respondi todas elas. Rafael olhou ao redor. Podemos conversar em um lugar mais privado? O restaurante do hotel está vazio a esta hora. Sentados em uma mesa afastada, com bebidas que nenhum dos dois tocou, o silêncio inicial era palpável. Meu pai fez a cirurgia cardíaca na semana passada, começou Rafael. Foi bem sucedida. Fico feliz em saber, respondeu Ana Clara sinceramente. Durante a recuperação tivemos muitas conversas, continuou ele. Sobre o hospital, sobre o futuro, sobre você. Ana Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sobre mim? Ele percebeu o quanto eu estava infeliz nas últimas semanas, explicou Rafael. Me pressionou até que eu admitisse a verdade. E qual é a verdade, Rafael? Perguntou ela, cansada de meias palavras. Que eu te amo, respondeu ele simplesmente. E que estava arruinando tudo por medo. A declaração tão direta a pegou desprevenida. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras. Medo de quê? De desapontar minha família, de falhar, de que você percebesse que sou mais fraco do que aparento, admitiu ele com uma honestidade que a tocou. Na primeira crise real, recuei para a zona de conforto. Ana Clara assentiu, apreciando a franqueza. E agora? Agora? Rafael respirou fundo. Agora meu pai me disse algo que nunca esperei ouvir. Disse que passou a vida inteira construindo um império para me deixar, sem perceber que estava me aprisionando nele. Seu pai disse isso? Perguntou Ana Clara, genuinamente surpresa. Confrontar a própria mortalidade muda as perspectivas, respondeu Rafael com um pequeno sorriso. Ele me perguntou se eu estava realmente feliz, e pela primeira vez fui completamente honesto com ele. E o que você disse? Que só me senti verdadeiramente vivo desde que conheci uma certa professora de literatura com uma pena tatuada no tornozelo, respondeu ele, estendendo a mão sobre a mesa. Ana Clara hesitou antes de aceitar o toque. As coisas não são tão simples, Rafael. Eu sei, concordou ele. Por isso vim até aqui. Não para fazer grandes declarações ou promessas grandiosas,
mas para te pedir uma segunda chance, para construirmos algo juntos, passo a passo, no mundo real. E quanto a Moçambique? Médicos Sem Fronteiras. O projeto ainda existe, mas percebi que não precisamos ir para outro continente para fazermos diferença, respondeu Rafael. Na verdade, tenho uma proposta concreta. Ana Clara inclinou a cabeça curiosa. Estou iniciando um projeto de atendimento médico nas escolas públicas da periferia, explicou ele, o entusiasmo evidente em sua voz. Prevenção, educação em saúde, encaminhamentos especializados, já consegui apoio de vários colegas. E seus pais? Surpreendentemente estão apoiando. Meu pai inclusive ofereceu recursos do hospital, respondeu Rafael. Disse que já está na hora da família Mendonça retribuir à sociedade de maneira mais direta. Ana Clara absorveu as informações, sentindo uma mistura de esperança e cautela. Parece um projeto maravilhoso. E precisamos de uma especialista em educação na equipe, continuou Rafael. Alguém que entenda o ambiente escolar, que saiba como construir pontes entre saúde e educação. Está me oferecendo um emprego? Perguntou ela, entre divertida e incrédula. Estou te convidando para ser minha parceira, respondeu ele seriamente, profissional e pessoalmente, se você ainda quiser. A proposta era tão diferente da anterior, não mais uma fuga romântica para um país distante, mas um compromisso real, enraizado na realidade de ambos, unindo seus mundos em vez de abandonar um pelo outro. Preciso pensar, respondeu Ana Clara, honesta. As últimas semanas foram difíceis. Rafael assentiu, compreensivo. Tenho minha apresentação no Congresso amanhã às 10 horas. A sua é às 14 horas, completou ela. Que tal nos encontrarmos para jantar depois, sem pressão, só para conversarmos mais, sugeriu ele. Há um restaurante incrível perto daqui que serve a melhor feijoada que já experimentei. Ana Clara não pôde conter um sorriso. Feijoada? Não imagino você comendo feijoada. Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe, respondeu Rafael, com um brilho no olhar que ela havia sentido tanta falta. E espero ter a chance de te mostrar todas elas. Ao se despedirem no lobby, com a promessa do jantar no ar, Ana Clara sentiu algo que não esperava. Não a excitação febril do início do relacionamento, mas uma tranquilidade esperançosa. Havia ainda um longo caminho pela frente, pontes a serem construídas entre seus mundos tão diferentes, mas agora havia também um plano concreto, baseado não em fantasias, mas em propósitos compartilhados. Enquanto caminhava de volta ao seu quarto, Ana Clara pensou em sua avó e nas histórias que ela contava, sobre como o amor verdadeiro não era apenas paixão e grandes gestos, mas construção diária, respeito mútuo e crescimento conjunto. A garota tímida que havia se exposto no hospital continuava ali, com suas inseguranças e medos. O médico milionário também permanecia, com seus privilégios e responsabilidades. Mas ambos haviam visto além das primeiras impressões, encontrando no outro não apenas o que desejavam, mas o que precisavam para se tornarem versões melhores de si mesmos. No dia seguinte, enquanto se preparava para sua palestra, Ana Clara recebeu uma mensagem de Rafael. Boa sorte hoje. Estarei na plateia para te apoiar se você permitir. Com um sorriso, ela respondeu, permitido, e reservo o direito de te fazer perguntas difíceis no final. A resposta dele foi imediata. Não esperaria menos de você, professora. Ali, na troca simples de mensagens, estava o fundamento do que poderia vir a ser. Uma parceria baseada em apoio mútuo, desafios compartilhados e, acima de tudo, a coragem de ser autêntico em um mundo que constantemente nos empurra para a conformidade. A garota tímida e o médico milionário haviam encontrado um no outro algo que nenhum dinheiro poderia comprar e nenhuma posição social poderia garantir, a liberdade de serem exatamente quem eram, com todas as imperfeições e possibilidades que isso implicava. E isso, Ana Clara concluiu enquanto finalizava suas anotações para a palestra, valia qualquer risco que o futuro pudesse trazer.